verdade, eu falo que se tem alguém que tem que ficar bravo comigo, são os árbitros. Porque quem eu critico É o que eu falei são aqui. os árbitros. É. Entendeu? Eu juro pra você, eu não entendi porque torcedores ficaram aqui revoltados com isso, com aquilo. Se tem pessoas que eu critico, são sempre os árbitros, gente. E olha que eu poderia criticar muito mais os jogadores. Porque a gente sabe que jogadores têm muitas atitudes desnecessárias, né? E que criam situações em jogos que não precisavam. E eu critico o árbitro. E os árbitros, como é que é a comunidade dos árbitros com você? Porque a gente sabe que hoje em dia existe uma complacência muito grande de toda uma equipe de comentaristas de arbitragem que são muito suaves, né, na hora de criticar um árbitro. Renata, Exato. ela fala, agora tem outros Que que... ficam ali contemporizando, etc e tal. Enfim, Essa é a questão. como que é você dentro dessa comunidade, tanto ex-árbitros como árbitros atuais, como eles te enxergam, como Mas que é o eu teu também relacionamento? defendo quando eu preciso. Uhum. É aquilo que a gente falou. A gente não defendeu a volta da Edna. Sem dúvida. Eu defendi muito a volta das mulheres. Eu fiz matéria mostrando isso. Eu falei assim, cadê as mulheres? Peguei os dados e mostrei. Olha quanto que a gente tinha de mulheres atuando na gestão anterior. Cadê as mulheres agora? Sumiram. Então eu defendo. Eu fiz outra matéria falando de nomes bons que estavam fora de Série A. E que você sabe que era por problema interno. E não porque os caras não são bons. E não porque os caras não mereciam estar ali. Uhum. Eu fiz uma matéria defendendo esses caras e colocando os nomes deles. E o que aconteceu? Eles voltaram. Então os árbitros também sabem que se eu falei de erro, é pautado no erro. E jamais na pessoa. Eu não vou ofender a pessoa do árbitro. Perfeito. Quando eu falo aqui que o árbitro não conhece a regra, eu tô criticando muito mais quem escala do que o árbitro que tá lá. Claro. Se o seu árbitro não conhece a regra, por que você tá escalando e você tá vendo que ele não conhece? E o árbitro diz estudar a regra. Mas eu não tô criticando a pessoa, É o falando trabalho. mal da pessoa. Eu tô fazendo a leitura do trabalho. Já teve algum problema? Entendeu? Alguém ficou melindrado? Te mandou mensagem? Nada? Não. É, nesse sentido, não. Eu falo que é o contrário. Por exemplo, eu tenho mensagens de árbitros que, querendo ou não querendo, muitas vezes pede socorro. Porque sabe hoje que você tem voz. Entendeu? E aí, pede socorro. Eu não posso, é isso que eu falo. Eu não posso elogiar uma gestão onde eu sei que hoje tem, e olha, eu ia fazer matéria sobre isso, nem fiz. Tô falando aqui em primeira mão. Que você tem árbitros que estão passando necessidade porque não estão sendo escalados. Tem árbitro passando necessidade. Por quê? Você não é profissional, mas é muito difícil você ter um trabalho se você tá viajando de terça a quinta, depois de sexta a domingo. Claro. Então, muitos vivem da arbitragem hoje, querendo ou não querendo. Só que você ganha por jogo. E se eles não são escalados, Não ganha. eles não ganham. E você tem árbitro passando necessidade. Então, eles sabem que eu também defendo eles. Entendeu? Que se eu tiver que bater em alguém, eu vou bater muito mais nos dirigentes do que neles. Por isso que eu sempre falo, o processo está errado. Então, nesse sentido, eu acho que nesse ponto eles sabem que a hora que eu bato é porque tem coisa errada. Eu bato muito mais em dirigente do que nos árbitros. Quando eu aponto os erros no campo, no jogo, eu busco apontar baseado na regra e jamais falando da pessoa, do ser humano, porque isso é questão de ética. Claro. Sabe? Então, eu tô falando do erro que você cometeu. Eu não tô falando da pessoa. Claro. E dentro do erro que você cometeu é a minha visão, é isso, isso e isso. Então, eu não tenho hoje, por mais que eu esteja batendo forte, eu acho que a comissão tá muito mais brava comigo. Os dirigentes não querem me ver, mas os árbitros não.